Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso Café com Ações. Saúde a todos. É sempre bom falarmos sobre economia, bolsa de valores, acompanhados de um bom café especial, os cafés arábicas. O Brasil hoje já é reconhecido internacionalmente como um dos maiores produtores de cafés especiais, cafés de excelência, de muita qualidade. Vale a pena experimentar esse mundo novo e descobrir essas sensações, aromas. É um upgrade no gosto de beber café. Vale a pena. Continuamos o nosso giro de notícias. Ontem a gente comentou uma matéria que saiu no portal Exame sobre o acordo entre o BTG e a Oi. E hoje nós vamos repercutir uma matéria que saiu no portal da Suno Notícias. O IBR3 aceita a proposta do BTG para ativos da Infraco por 20 bilhões. A Oi e fundos geridos pelo BTG Pactual fecharam um acordo de 20 bilhões para que o banco possa assumir a gestão e expansão da rede de fibra, dentro do processo de recuperação judicial da Telia. A proposta vinculante considera uma dívida de 4,10 bilhões. A informação foi divulgada por meio de fato relevante na segunda-feira, dia 12. O montante contempla a compra de uma fatia de controle da rede, mais aportes de capital, em parcelas primária, secundária e adicional. A execução do projeto vai requerer investimentos de aproximadamente 25 bilhões de reais até 2030 e pode fazer com que a rede neutra da Oi seja uma das maiores do mundo. Os contratos assinados no último fim de semana determinam que fundos de private equity geridos pelo BTG terão a prioridade no leilão da rede, que possui mais de 400 mil quilômetros de extensão e que atualmente é organizado dentro da chamada Infraco. Vale ressaltar, contudo, que tanto o leilão como a forma da venda dependem de aprovação do juiz dentro do processo de recuperação judicial. Caso não apareça ninguém, para disputar a rede no leilão, os fundos geridos pelo BTG têm a obrigação de arcar com a compra. Após a conclusão do negócio, a Oi permanecerá como minoritária na Infraco, ao mesmo tempo que será sua principal cliente, vendendo seus produtos por meio da rede. A Infraco também venderá sua capacidade para outras operadoras, por isso a ideia da rede neutra. Ao aceitar a proposta vinculante, a Oi concedeu aos fundos do BTG o direito de cobrir a oferta de maior valor que seja eventualmente apresentada no referido processo competitivo de alienação parcial da Infraco. A Oi vai acelerar a sua expansão de fibra, procurando otimizar sua alocação de capital. A Oi separou o ano passado para expandir a rede de fibra e deve manter o ritmo acelerado em 2021, enquanto a rede não for transferida. Isso demandou captação de 2,5 bilhões de reais em empréstimos. No fim do ano passado, a Telia tinha 9,1 milhões de casas passadas pela rede de fibra e 2,1 milhões de casas conectadas. Veja que nos vídeos anteriores que eu acabei gravando, eu utilizei como referência dados divulgados pelo portal do Valor Econômico. Eles falavam em 5 milhões de casas passadas. E esse é um dado equivocado, que inclusive em vídeos anteriores eu já tinha feito um comentário sobre os números atualizados da Oi a partir dos resultados do quarto trimestre de 2020. Aqui do portal da Suno, o dado vem com precisão. Então, no fim do ano passado, a Telia tinha 9,1 milhões de casas passadas pela rede de fibra e 2 milhões e 100 de casas conectadas. Casas passadas e conectadas, que efetivamente é cliente da empresa, né? A outra fibra está passando na porta, mas ainda não foi feita a ligação final. O objetivo é terminar 2021 com 4 milhões de casas conectadas. Então, sair de 2,1 milhões de casas conectadas para 4. Essa é a meta para esse ano. E as casas passadas, que são 9,1 milhões, a meta é chegar a 15 milhões de casas passadas. Então temos aí essas duas metas que são desafiadoras, né? Sair de casas passadas de 9,1 para 15 milhões e de casas conectadas de 2,1 para 4 milhões. Em dezembro, vale dizer que o faturamento reportado pelas assinaturas de internet banda larga com fibra atingiu 180 milhões de reais em dezembro, o que representaria, se a gente fizer a projeção de 12 meses, 2,2 bilhões de reais ao ano.
A receita média por cliente está hoje em R$ 87. A receita média por cliente. Isso é um número para a gente ficar na memória para fazer contas quando fizer projeções de futuro. A Oi reiterou seu compromisso com a execução do seu plano estratégico e o foco na sua transformação em maior provedora de infraestrutura de telecomunicações do país, a partir da massificação da fibra ótica e da internet de alta velocidade, disse o fato relevante. Então, repassando alguns números da Oi, que eu acho que é importante a gente frisar aqui, nós temos em 2020 9,1 milhões de casas passadas, 2,1 milhões de casas conectadas. Isso significa dizer que 400 mil casas são passadas por mês. 400 mil casas são passadas por mês. E conectadas são 119 mil casas conectadas por mês. Esses são os números da Oi. Vejam que são números grandes, números que impressionam. A meta para 2025 é chegar a 32 milhões de casas passadas. 32 milhões de casas passadas em 2025. Para 2021, a meta é ter 4 milhões de casas conectadas e 15 milhões de casas passadas. Essas são as metas. Além disso, a Oi já antecipou que nos próximos 4 anos estarão sendo feitos investimentos de 20 bilhões de reais. Enquanto que, nos dados preliminares do acordo, divulgado ontem, e que ainda estaremos repercutindo ao longo desses próximos dias, tanto aqui como no canal Viver de Renda, não deixe de nos acompanhar, a previsão é que até 2030 os investimentos na Infraco cheguem a 30 bilhões de reais. 25 bilhões de reais, perdão. 25 bilhões de reais. Então essa é uma previsão até 2030. Que mais? Vale dizer que no ano passado os investimentos da Oi, 65% foi em fibra ótica, em 2020. E temos um dado que mexe um pouco com a nossa conta dessa relação BTG-Oi Infraco. Falaremos mais nos próximos vídeos sobre isso. Mas o que temos aí de fato novo é que nós tínhamos um valor mínimo fixado de 20 bilhões pela Infraco, que era o valor mínimo estipulado pela Oi, e temos uma negociação envolvendo essas duas empresas, BTG e Oi, e nessa negociação existe um fato que modifica a correlação de forças e que modifica a mensuração de valor do negócio, que é a incorporação do negócio Globenet dentro dessa conta. A Globenet é uma rede de cabos submarinos com uma extensão de 23,5 mil quilômetros de rede, que faz a ligação do Brasil até os Estados Unidos. Era uma rede que pertenceu no passado à própria Oi, e a Oi vendeu quando começou a afundar o seu Titanic. Em 2013, 2014, ela vendeu para o próprio BTG Pactual, certo? Então, à época, essa empresa foi vendida por 156 milhões de dólares. 156 milhões de dólares. Vale dizer que, para efeitos de análises de valoração do ativo, essa mesma Globenet, ela multiplicou de valor ao longo desses anos, de 2014 para 2021, em 5 vezes, em termos de valor de mercado. Ela multiplicou de valor 5 vezes. Estima-se hoje o valor para a Globenet de 1 bilhão de dólares. Ela foi comprada por 156 milhões de dólares, né, em 2014, e estipula-se hoje um valor de 1 bilhão de dólares para a Globenet. E na época que foi vendida, ela era uma empresa que apenas prestava serviços à Oi. E hoje, como uma rede neutra, essa Globenet presta serviços para diversas empresas, dentre elas a Claro, a Amazon e o Facebook. São algumas empresas que a Globenet presta serviços, né? Bom,
Então, esses são alguns números, essas são algumas notícias. O importante, além de tomar um bom café, o importante é a gente qualificar a nossa escuta, né? Ter calma para poder ir analisando as informações à medida que a gente vai tomando conhecimento. O que se sabe é que esse acordo BTG e Oi foi um acordo extremamente complexo, que mobilizou mais de 160 pessoas. O BTG investiu 40 milhões para estudos, para consultorias, grandes escritórios de advocacia mobilizados, de consultoria nacional e internacional, para modelar esse negócio e formatar os muitos acordos e protocolos de entendimento entre as partes. E que não estão ultimados, ainda vão levar mais 30 dias para serem finalizados todos esses documentos. E por isso, provavelmente, o leilão só será marcado em junho. Essa é a expectativa, de que o leilão só será marcado na segunda quinzena de junho para ser realizado, ok? Vamos aguardar, mas, sobretudo, vamos ter calma ao analisar as coisas. Não vamos ser assodados, afoitos, achar que foi um mau negócio que foi formulado entre as duas empresas, que a Oi saiu prejudicada. Eu já li hoje até coisas assim, tipo, a Oi não está ligando para os acionistas. Ora, que coisa esdrúxula de ser dita, né? Agora, uma coisa vocês precisam aprender. Nenhuma empresa séria toma decisões olhando o mercado acionário. Nenhuma empresa séria toma decisões dessa maneira. As empresas tomam decisões baseadas na valorização dos seus resultados. Esse é o foco das empresas. Em fazer coisas que vão gerar resultados crescentes, positivos, que vão resolver seus problemas imediatos do dia a dia, que não tem nada a ver com cotação em bolsa de valores. Cotação em bolsa de valores não é um problema para as empresas. Pode ser um problema para os acionistas, entendeu? Mas não para as empresas. Isso nem entra no universo racional do mundo empresarial. Saibam disso. Agora, se a empresa está focando a valorização dos seus ativos, se está focando a equação de suas dívidas, se está focando a melhoria dos seus resultados, a expansão dos seus negócios, tudo isso vai repercutir no valor da empresa. E o preço da ação, um dia, cansado da bacia das almas, vai procurar o valor da empresa. Simples assim. Deste modo, os acionistas vão ser recompensados. Mas aqueles que forem pacientes, porque como diz Warren Buffett, o mercado é feito para os pacientes. O dinheiro sai da mão dos impacientes para os que têm calma, tranquilidade e paciência. Fiquem com Deus e um ótimo dia. Tchau!